E Fatos São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. Uma análise aí sobre o jogo contra o Fortaleza, essa previsão para o jogo contra o Goiás na Copa do Brasil, reforços, muita coisa, muitas notícias sobre o Tricolor. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Pra ajudar a bater a meta de 6 mil inscritos, estamos quase chegando lá, dessa força para esse jovem São Paulino aí, beleza? Já sabe, né? Vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto. Quero que você deixe a sua opinião aí, os seus comentários. E a gente vai debater e comentar muito sobre o São Paulo. Vai debater e comentar muito sobre o Tricolor. E sobre essa semana decisiva que o São Paulo tem pela frente. Crédito de direitos autorais você está deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. No momento esse é o pênalti que aconteceu logo aos 3 minutos. O Zubeldia nem reclama se foi pênalti ou não, mas reclama que o São Paulo deu um contra-ataque com 3 minutos, que na visão dele, Arnaldo, condicionou completamente o jogo. Você toma um gol aos 3 minutos, aí o Fortaleza, que tem um contra-ataque muito bom, ficou bem à vontade no jogo, mas ele disse que ficou feliz pela competição do time. Só pegar esse detalhe, eu acho que futebol é detalhe, ainda mais quando você tem uma comissão técnica há muito tempo. Por que o Fortaleza, em casa, joga em velocidade no erro do adversário e não com a posse de bola? Desde que o Vojvoda assumiu. Por quê? Porque não dá para jogar com posse de bola nesse campo. Então, o Fortaleza, ele joga no erro do adversário. Tem um dos melhores contra-ataques do Brasil, o cara sabe onde ele joga, ele sabe o campo que ele joga. E, de fato, o São Paulo tomou o contra-ataque de escanteio a favor. É isso que enfurece os Zubeldia. Isso aí não pode acontecer, não. Né? E o segundo gol anulado, o gol anulado bizarro, que eu achei no final do jogo, sai de uma falta a favor do São Paulo. A mesma coisa, contra-ataque. E aí o Fortaleza tem um time muito rápido. Mas o São Paulo fez um jogo parecido com o que o Corinthians fez contra o Galo. O São Paulo jogou, mesmo perdendo desde o primeiro minuto de jogo, jogou de igual, chutou bola na trave, teve chance para lá, chance para cá, não esfacelou o time. Essa é a bola do Luiz Gustavo, um petardo na trave, lá faltava 10 minutos para acabar o jogo, mas perdeu de um concorrente direto nessa zona da tabela. Sempre leva em consideração o seguinte: Cruzeiro, Fortaleza não estão na frente tripla, não tem jogo nesse meio de semana. Até por isso, o Fortaleza vai com tudo nessa partida contra o São Paulo. O São Paulo, putz, eu lembro sempre do Márcio, tem o jogo terça. O São Paulo está fazendo o único treino agora para a Copa do Brasil, nesse momento. Né? Aí o Zubeldia... O São Paulo é uma piada, o São Paulo é uma piada no bastidor, é ridículo. Mas quem tem é o time mais... É o Belmonte, é o Rui Costa, é o presidente. É o presidente do clube, né? É o principal responsável. Em Nárnia? E em Nárnia, né? Então, esse intervalo é o menor intervalo. O São Paulo vai jogar na terça, daqui a pouco, contra o Goiás. E o Zubeldia ficou no dilema, né? Ele não tinha o Lucas suspenso, se ele vai com reserva todo. Não, ele poupou os que estavam no limite de estourar, Arboleda, Luciano e Ferreirinha, que foram para lá. Só o Arboleda não entrou. E o Luciano e Ferreirinha entraram para tentar empatar o jogo. Mas é aquilo, o São Paulo... Até por conta disso, eu não acho coincidência. As únicas pessoas que continuam no São Paulo nesses últimos anos de middle table obscurity são o presidente, o diretor e tal. Enquanto o São Paulo não tratar o Brasileirão como tem que se tratar, vai chegar nesse momento da frente tripla e o São Paulo vai jogar o Brasileirão só para cumprir tabela. Não é coincidência. E o São Paulo... Por que o São Paulo... mas isso pode comprometer a Copa. Mas é óbvio. Por que você faz... É óbvio. Pô. Dessa vez, esse jogo com o Goiás é um risco. Não vou falar nada. E o Goiás adiou o seu jogo da Série B. O único... É uma piada, né, cara? É uma piada. Isso eu tô falando. O Goiás não jogou no final de semana contra o Amazonas na Série B e vai fresquinho pro jogo contra o São Paulo. O São Paulo frente tripla, o São Paulo pode até continuar na frente tripla, se superar o Goiás, se superar o Nacional na Libertadores. Mas o brasileiro é aquilo. Eu acho que um clube do investimento, do elenco do São Paulo, tem que sempre, mesmo priorizando Copas, tem que estar na zona de classificação da Libertadores para o ano seguinte, no Campeonato Nacional. Senão, pode ficar sem nada. O ano passado não ficou sem nada porque ganhou a Copa do Brasil. Vai ganhar de novo? Não sei. Vai superar o Goiás? Então chegou nesse momento da temporada. O Zubeldia está acabando de chegar. Não é ele que vai chegar lá, eu tenho que jogar quarta contra o Goiás. Mas ele já falou sobre isso. Já falou. Não é? Sobre o quê? Sobre o intervalo entre os jogos, sim. sobre as questões, tal, etc. e tal. E aí é essa situação.
Veremos a partir do jogo com o Goiás qual é a estratégia nos outros jogos do Brasileiro. Se ele vai começar a tirar mais gente ainda dos jogos do Brasileiro durante os confrontos da Copa do Brasil e da Libertadores. O Luciano já está tirado porque fez o favor de tomar um cartão no banco. Eu não sei qual é o sentimento de vocês, mas eu fico muito revoltado com uma atitude dessa. O meu é de revolta, viu? É uma situação inacreditável, gente. Eu também acho. Acho que é inacreditável. É inacreditável. O cara está no banco, está sendo poupado, não sei o quê, o cara vai, pumba, toma um cartão, não joga contra o Flamengo no fim de semana, que, enfim, é um jogo importante. Contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo, no Morumbi. Que também forçou cartões no jogo contra o Atlético Goianiense. Sim, mas... Não sei se vocês viram. Eu vi, mas é o que o Massa falou, são situações um pouco diferentes. O Flamengo vai pegar o Palmeiras amanhã, na quarta-feira. Aí ele poupa o Pedro. O Flamengo é líder do campeonato com jogo a menos. Sim, pode negociar. O Massa falou. São Paulo não tem mais nada para negociar. negociar. Lá em cima você pode negociar. Lá em cima você consegue olhar melhor. São Paulo não tem isso. E eu nunca vou entender o cara tomar um cara que toma cartão todo jogo, tomar um cartão no banco. Eu já não entendo tomar cartão no banco. Ainda mais estando pendurado, né? E aí, assim, eu acho o cara carrega a culpa, carrega a fama, fez a fama. Então tá o banco inteiro berrando, o cartão é pra ele. Bom, enfim. Igual assim, né? O Carlos Colli, ele manda a seguinte mensagem aqui, Vessa e Massini, sobre o São Paulo, que eu posso estar completamente enganado, mas é um pouco uma sensação que eu tive um pouco, não exatamente o que ele escreve aqui, mas sobre não é um desencanto, mas é acho que no brasileiro realmente não é para nós. Mas o Carlos fala o seguinte, ele vai além disso, ele fala o seguinte: estou começando a achar que me enganei com o Zubeldia. Está me parecendo um técnico teimoso, demora para fazer as substituições e quando muda, sempre erra. São coisas diferentes, né? O que ele está falando e o que eu falei. Mas enfim, uma sensação meio de frustração. Não exatamente com o Zubeldia, no caso dele mas com a temporada, não sei. Que você ainda pode dizer. Vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre assim. É óbvio que é o treinador que vai ser o responsabilizado. Quando você tira quando você tira o mel das abelhas, que era o Rames, que era a culpa do Rames, não joga. Tava lá jogando, como é que era o negócio? Aquelas... Cutimesa. Isso aí. Entendeu? Aí agora vem pro técnico que erra, que vai cometer os erros dele, né? Mas que tem tudo para ser um dos maiores treinadores da história do São Paulo, se for mantido no cargo. Esse tipo de comentário é um comentário do torcedor, eu respeito, é doído, não é fácil para um time grande desse tamanho que é o São Paulo, nos últimos 10 anos, ganhar um Paulista e uma Copa do Brasil. Não é fácil, não é mesmo, não é mesmo. Eu entendo que a marca, você fala São Paulo, a marca é muito grande, né? Então o torcedor fica doído de ver que o time não tem condições de ser campeão brasileiro. Dói. É um fato, eu entendo isso. Agora, vai sobrar para aquele que é o que tem a melhor intenção, é aquele que acabou de chegar, é aquele que vai cometer os erros dele, assim como o Dorival cometeu os deles, né? Assim como o Vojvoda comete os deles. Quando for falar do Abel, tem vários para falar só dessa rodada. Então, assim, se o torcedor do São Paulo não criar consciência de quem precisa ser cobrado o Belmonte, Carlos Belmonte, aquela eminência parda lá que trabalha lá, como é o nome dele? Rui Costa, e o presidente do São Paulo, esses três, é com eles a história. É com eles. Né? Detalhe, são eles que têm que o São pensar... Paulo foi o time dos 20 que menos contratou na janela no meio do ano. E são eles, esses três, em tese, que tem que pensar que o São Paulo não pode jogar em Fortaleza e depois jogar na terça-feira. Não pode. Entendeu? Não pode. Então, cara, às vezes tem torcedor do Palmeiras que fala assim: você é São Paulino, né? Você vive dando dica pro São Paulo. Não se trata de clube, se trata de gestão de campeonato brasileiro. Certo? O meu time ganhou 4, não é isso? Nos últimos 10 anos. Então,
E já tem 2 rebaixamentos também, em pontos corridos. Então é preciso entender o Campeonato Brasileiro. E não adianta, cara. Agora, o fato dele não contratar, eu não acredito que o São Paulo não tem 5 milhões de euros para trazer 3 caras, como fez o Corinthians. Vocês são incompetentes, certo? Porque o Alex Teixeira jogaria fácil no meio-campo do São Paulo. O zagueiro que o Corinthians contratou também jogaria em necessidade no São Paulo. Não, mas parece que fica uma coisa que precisa ir atrás do Alexandro. Pra que isso? Quem é que indica jogador pro São Paulo? Cadê o Muricy Ramalho, que é poupado de tudo isso? Entendeu? O Cifute, quem é que faz a gestão de contratação do São Paulo? Tem que ficar esperando o cara decidir lá, como é o nome dele? O... Thiago Mendes. Thiago Mendes, o que ele quer da vida. Tem que esperar coisa nenhuma. O Alex Teixeira tava aqui, ó. O Corinthians, que tem muito menos dinheiro, contratou. Tá muito mais encralacado que o São Paulo. Então, meu irmão, é por isso que o São Paulo não briga no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Entendeu? Marca mais camisa, só não ganha, não chega. Entendeu? Numa Copa pode ser, vai lá, putz, aí é, né? 2 jogos, o time se mobiliza e esse time se mobiliza. E o time é bom. O time não é ruim. Agora, se você não olha para os detalhes, não é detalhe, passa a ser detalhe, mas não é. É fundamental. Uhum. É fundamental que você tenha um elenco para disputar o campeonato. Sacou? Agora, perdeu o Alisson, acabou. Acabou como? Não é possível. Entende? Então, pô, tem... o mundo do futebol tem... Porra, hoje... Desculpa o vocabulário. Poxa, hoje tem... Se você pesquisar agora, você vai achar 20 jogadores de bom nível que custam 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, 4 milhões de euros, 2 milhões e meio de euros, que já tem experiência internacional, que o futebol brasileiro não conhece e que você pode trazer, pô. E os caras ficam aí, ai meu Deus, faz boneco de posto. É o Caleri, não joga o Caleri, é o Luciano, é discussão etéreo. Entendeu? Então precisa eu falar isso. Não é possível, cara. O Vessa, o Zubeldia, da parte dele, meio que ele não jogou toalha nenhuma. Ele fala que não, estamos aí lutando nas 3 frentes e tudo mais e tal. A frente brasileira tá meio mais complicada, né? E acho que esse é o desânimo, vamos dizer assim. Desânimo é muito forte, mas essa é a questão. Aposta tudo nas Copas, aí pega uma boa, erra ali e acabou, cara. Você tem que entrar um pouco... O teu desânimo, ou de parte da galera do São Paulo, é não entender o estágio atual do São Paulo. Sim. O São Paulo não tem condição de disputar o título brasileiro de pontos corridos. Não, eu acho, uma série de fatores. Eu também acho que não. Agora, mas acho que São Paulo, não significa estar em 10º lugar. O São Paulo subindo... tem pouco. O São Paulo está subindo um pouco cada ano, um pouquinho, enquanto outros sobem muito cada ano. Onde está o Botafogo hoje? Onde está o Cruzeiro hoje? Onde está o Fortaleza hoje? Essa Bahia. Bahia. Se você vai nesse negocinho, é difícil. É difícil. E o São Paulo está nesse passo de tartaruga. É isso. Muito porque também não toma conta dos detalhes, como disse o... E porque é muita incompetência, cara. Pô, tudo bem, o Leco acabou com o clube, mas está na hora de reconstruir o São Paulo. Vai demorar quanto? Uhum. Quanto esses caras vão demorar para fazer um fundo, pegar, captar um dinheiro, liquidar as dívidas de curto prazo, cara? Que coisa! Entendeu? É uma inércia. Parece motor de Fusca, quando liga. Diga lá, Fessá. Em relação ao jogo, eu tô com o Arnaldo, acho que o São Paulo teve um bom papel, acho que ele teve uma boa consistência por toda a dificuldade. Tinha jogado a Vera, né, um jogo muito, muito difícil contra o líder do campeonato até então. O Lucas fez muita falta, mas foi uma falta necessária, porque o Lucas... Cara, a gente falou aqui, acho que o Arnaldo nem estava aqui, eu fui ler a minutagem aqui, era, para quem tem a idade que o Lucas tem, 90 minutos, 87, 90, 88, ele ia estourar. Então foi uma ausência necessária até da viagem. Até da viagem, ele precisava respirar, mas ele fez muita falta. Quem que dribla 45 e fala pro Ferreirinha, faz o gol aí, meu filho? Uhum. Para fazer aquela jogada, esse é o diferente do São Paulo. Então você não tinha o seu diferente,
o que faz a jogada que ninguém espera e deixa o companheiro na cara do gol, só para ele completar. Então, dentro disso, eu acho que você pega um adversário também forte e tudo mais. Eu acho que o São Paulo não fez um jogo ruim. E sobre essa reclamação de bastidores que o Arnaldo está dizendo, normalmente eu vou sempre olhar o lance da televisão. E às vezes a TV, ela força o jogo na quarta, ela transforma aquele time a jogar no domingo para jogar na quarta, e quem jogou no sábado obrigatoriamente tem que jogar na terça. Só que eu fui olhar aqui. O Palmeiras e o São Paulo jogaram no sábado. Então os dois estão aptos a jogar, ou na terça ou na quarta. Aí eu falei assim, pô, mas Palmeiras e Flamengo, provavelmente a TV Globo vai querer transmitir. E aí jogou na quarta esse jogo e sobrou a terça pro São Paulo. Mas não. O jogo é às 8 da noite, Palmeiras e Flamengo. Não é o jogo da TV Globo. Os dois são pelo canal de streaming comprados exclusivos. Tanto São Paulo quanto o Palmeiras. Aí sim, aí é uma coisa de bastidor. Ô, streaming, é o seguinte, meu amigo, eu quero ser quarta também. Você não tem os dois exclusivos? Nós dois não jogamos no sábado? Por que que eles estão na quarta e eu estou na terça? Aí você tem briga. Aí eu tô com o Arnaldo. Porque o cenário do Palmeiras e São Paulo é exatamente o mesmo. Jogam sábado, tem terça e quarto streaming aqui. Tem jogo que você escolhe, você sacrifica um na frente, porque senão não dá. Não dá pra fazer a tabela. Concorda? Sim. Então, é isso. é melhor você jogar com 4 dias de distância pro Flamengo ou com 2 dias e meio pro Cuiabá. Você troca, meu irmão. Pô, mas nem... Então, mas o que eu tô dizendo assim, tem momentos que você não tem o que fazer. Eu vou dar um exemplo. O Corinthians vai jogar Sul-Americana. O SBT, Sul-Americana, terça-feira. Ele definiu o Corinthians, vai todas as terças, até se o Corinthians chegar na final. Então o Corinthians vai jogar no sábado. O Corinthians não vai mais jogar de domingo, porque quando tiver Sul-Americana. Porque definiu-se assim. Mas nesse caso, acho que o São Paulo tinha como brigar, porque o Palmeiras, o cenário era igualzinho dele. Mas esquece vocês o vai Palmeiras. perder. Esquece o Palmeiras. São Paulo tem Briga que entrar. com o Goiás primeiro. É isso, cara. Então Goiás, você vai jogar na quarta, porque o São Paulo tá jogando na quarta. São Paulo tá jogando com o Botafogo. Goiás, em vez de jogar na quinta, você vai jogar na quarta. E vai jogar na sua rodada da Série B no sábado, quando o São Paulo jogar no sábado. Aí o intervalo pro Goiás, ao menos pro Goiás... Era 0x0. Fica 0x0. Não, é 3x0 pro Goiás o Entendeu? intervalo. A briga não é com o outro grande, cara. Tem que olhar São Paulo o perde pro macro. Goiás no bastidor. Você tem que olhar o macro, você tem que olhar Mas esse negócio tudo. essa história do Goiás, ou tipo, obrigar o Goiás a jogar também... Porque o Goiás, campeonato. O calendário da Série B é mais Série A e tranquilo. Série B tinha rodado no final. Só o Goiás não jogou no Mas final. o bem mais calendário da Série B tranquilo. tá tranquilo. Na Série A parou por causa da Então, até por isso é mais fácil ajeitar a tabela do Goiás para que seja justo Sim, o muito intervalo entre os times da Não, o que eu tô competição. dizendo é o seguinte, se o Goiás trabalhou nos bastidores para não jogar nesse fim de semana, você vai falar, não, acho que você vai nem ter que precisou. jogar porque o São Paulo... Acho que ele nem precisou. Era só... Ele nem precisou trabalhar nos bastidores. Sim. É porque ninguém na Série B tá em Libertadores Sul-Americana. Eles exatamente, sempre tem um têm calendário, Porque meio aí você pra sente pôr- desgaste num segundo tempo, tá ganhando de 1x0. Só pode vai ganhar o jogo do Goiás. Aí você tá sentindo o jogo, ganha só de 1x0 e vai lá pra jogar na Serrinha com 1x0 só. Exato. Entendeu? Exato. Aí- Detalhe. aí lá- O CRB da Série B, certo? Então, Tá na Copa do Brasil contra o Galo, certo? Jogou no final de semana pelo aí Série o B. jogo lá, Goiás não jogou. o jogo lá, deixa eu só falar um negócio. Isso foi mérito do Goiás. O Goiás lá eu também eu tô conseguiu. com essa não é um pouco isso. Não é o São Paulo ter chegar o CBF, você obriga aí o Goiás a jogar, porque eu vou Tem que chegar jogar. assim, eu só vou jogar no mesmo intervalo do meu adversário na Copa do Isso, Brasil. senão eu não acabou, jogo. aí pronto. Senão eu Tá não bom, jogo. mas essa é outra Aí, história. e outra Senão coisa. eu não jogo. Você Simplesmente eu não entro em campo. Você sabe como se acumula isso? Acumula assim, ó. Você vai jogar contra o Goiás, faz um ótimo jogo, joga pra caramba, ganha só de 1x0. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro você não pode rifar. O próximo Flamengo. jogo do Campeonato Brasileiro é o Flamengo. E aí você não pode poupar ninguém. Porque se você tomar uma tunda em casa, vai cair nas costas do Zubeldia. É isso que ninguém percebe. Mas nesse Entendeu? caso, um pouco tirou Detalhe. o elogio ao Goiás, pra mim, então, o pior de todos é o CRB, que aceitou jogar, e o Goiás não, né? A torcida do CRB tá louca lá, não tem bastidores, como é que o Goiás joga e nós não jogamos? Então, ao contrário, como eles não jogam, a gente tem que jogar. O meu ponto é assim, eu entendo, a diretoria de São Paulo falou assim, eu não vou jogar se não tiver o mesmo tempo de descanso, mas assim, o Goiás, Como muitas vezes... competência dele ter resolvido a Às vida dele. vezes, né? No caso do Palmeiras, por exemplo, que é essa comparação do streaming, o Abel deixa muito claro isso em toda entrevista. O mínimo de intervalo que ele... O mínimo
Se não tiver um mínimo, ele vai berrar, e ele tá certo. Sim, eu concordo. E o São Paulo não berra pra nada. Será assunto daqui a pouquinho, o Palmeiras. Muita gente aqui falando do Já deixa aí a sua opinião, seu comentário sobre o poder de bastidor do São Paulo, que para muitos é nulo, e é verdade, sobre em quais posições você acha que o São Paulo está mais carente de contratações. Tem muita gente que está falando que o Júlio Casares está muito tímido e está errando em não contratar. Eu prefiro esperar, porque eu prefiro que o Casares demore um pouco, mas contrate pontualmente e com qualidade, do que o Casares fazer como o Leco, como o Aidar fez em muitas oportunidades. Contratou um monte de jogador, pagou muito caro por jogadores horríveis. O próprio Casares já cometeu erro trazendo o Éder, já cometeu erro trazendo o Orejuela. Casares também já errou. Talvez ele esteja um pouco mais cascudo referente a isso. O São Paulo, sim, precisa contratar. Para mim, o São Paulo ainda precisa de um lateral esquerdo. O São Paulo ainda precisa de mais um lateral direito. O São Paulo precisa de mais um volante. O São Paulo precisa urgentemente de um meia de ligação, um meia aqui pensante. O São Paulo ainda precisa disso. No mínimo em 4 posições. Mas eu estou na esperança que o Casares esteja... Isso aqui é achismo. Que o Casares e o staff de São Paulo estejam trabalhando para trazer contratações pontuais e contratações que vão dar certo, do que sair contratando a rodo, trazer 5, 6, 7 jogadores de nível ridículo, pagando caríssimo para o São Paulo, para o Zubeldia ter um elenco inflado e não resolver nada. A gente teve o Marcos Antônio aí, que é um bom jogador. O Paul Fernandes deve vir com uma troca do Galopo, também é um bom jogador, seria mais um segundo volante. Já iria, em tese, resolver o problema Alisson e Pablo Maia. A questão é, será que esses dois jogadores vão suprir a ausência de Alisson e Pablo Maia? Porque o que o Alisson estava fazendo era incrível. Até acho que o Bobadilha e o Luiz Gustavo, a cada jogo que eles jogam, eles erram menos e eles começam a evoluir, mas a gente vai ter que ver como esses dois reforços... O Paul Fernandes, ele já tá tudo acertado com o São Paulo, o Paul Fernandes. Entre Paul Fernandes e São Paulo já tá tudo acertado. O que falta é o Boca Juniors terminar de se resolver com o Galopo, porque tem valores, porque o Galopo vai pagar, o Boca Juniors vai pagar o São Paulo, mais o Paul Fernandes. Então tem que ver aí, ainda vai ter o bem bolado, acho que até semana que vem isso deve se resolver. Então tudo isso tem que ser colocado em conta, tudo isso tem que ser levado a sério. Mas o São Paulo ainda precisa urgentemente de um lateral esquerdo. Não só para substituir o Wellington quando ele for, mas também um lateral para, quem sabe, colocar o Wellington no banco. Porque o Wellington, ele tem muita facilidade de chegar no fundo, mas ele não acerta um cruzamento. O Igor Vinícius é um bom lateral? Ele tem atuações regulares, mas não é um lateral de alto nível. E a gente também precisa de um meia para, pô, o jogo que o Lucas não puder jogar, você tem que ter um cara ali que tá bom, o cara não tem a arrancada do Lucas, o cara não tem o drible do Lucas, o cara não tem a intensidade do Lucas, mas é um cara que quando a bola chegar no pé, ele vai achar um passe pro Ferreira, ele vai achar um passe pro Caleri. Tem que ter esse cara pensante. O São Paulo não tem o cara que pensa, o São Paulo não tem o cara que distribui jogo. O Flamengo tem o Arrascaeta. O Bahia tem o Everton Ribeiro. O Corinthians, naquela draga, tem o Garro. O Palmeiras tem o Veiga. O Cruzeiro tem o Matheus Henrique. Todo time tem um cara que pensa, um cara que distribui, um cara pensante. O Fluminense tem o Ganso. Todo time tem um cara que pensa o jogo. Todo time tem um cara que dá assistência. Todo time tem um cara que faz o meio de campo jogar. O São Paulo não tem. E pra mim, essa é uma das principais peças que o São Paulo precisa trabalhar. Não dá pra jogar toda a responsabilidade de criação nas costas do Lucas. Não dá. E o jogo que o Lucas tiver marcado por 2, por 3? E aí, como é que vai fazer? O Luciano vai ficar lá correndo e não fazendo merda nenhuma, só tomando cartão? Porque é isso que ele faz.
O Luciano tem uma assistência na temporada. Uma assistência. Ninguém dá passe no São Paulo. A gente não tem um meia que coloca o Caleri na cara do gol. Não tem um meia que coloca o Ferreirinha na cara do gol. Não, é o Lucas esse cara. Só que o Lucas, ele não tá jogando por dentro. Ele tá jogando aberto. Então, ou você muda o sistema, traz o Lucas pra dentro, pra ele definitivamente ser esse meia, e ele nem é o cara desse passe, assim, entre linha. O Lucas também não é esse cara, mas ele é o cara que vai criar com arrancada. Ele vai dar uma arrancada, driblar dois caras, abrir um buraco na defesa adversária e deixar o Ferreirinha na cara do gol. Ele vai pegar essa segunda bola, vai vir cruzada, tiro de meta, a defesa rebate. O Lucas domina essa bola de costa, o buraco do meio de campo adversário, ele vai sair costurando e vai sair na cara do gol. Esse é o Lucas. Ele também não é o cara que vai pegar, levantar a cabeça e achar um passe entre linha, deixando o Caleri. Também não é esse cara, mas ele pode fazer muito mais do que o Luciano faz jogando por dentro. Ou você muda o sistema, joga o Luciano para segundo atacante, bota um 4-4-2, bota um 3-5-2, dá um jeito. Mas o meu dia não pode morrer abraçado em convicções erradas. Não pode morrer abraçado em convicções errôneas. Erro dele. Deixar o Luciano por dentro. Obrigar o Lucas a jogar por fora. Ah, o Wellington Rato tá gordo. Coloca o Eric pra jogar. Pô, velho, o Juan já teve sequência. Por que o Eric não tem? Ah, o Eric erra. Mas ele erra tentando. O Eric não se omite. Ele não se omite. O Ferreirinha, os jogos que o Ferreirinha errava, ele errava tentando, pegava a bola e ia pra cima, às vezes errava, às vezes acertava, mas ele não se omitia. O Eric também não se omite, ele erra tentando. O Juan, ele não consegue nem dominar a bola. E teve sequência, todo mundo tem sequência no São Paulo. O Galopo não tem sequência, por isso que tá saindo. O São Paulo joga contra o Goiás, tem que fazer um resultado folgado para quem sabe entrar com um time misto na volta. Será que vai conseguir fazer isso? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!